E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vamos falar dele. Amigo de longas datas do Lula e o primeiro-ministro que caiu nesse desgoverno, Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI. Gente, ontem pela manhã, numa matéria avassaladora, a CNN trouxe revelações sobre o que aconteceu durante o dia 8, que a turma do governo não estava deixando que as pessoas soubessem. E eu digo isso porque a imprensa pediu acesso aos vídeos e o GSI negou. Os deputados federais pediram acesso ao vídeo e o GSI também negou. A CPI dos atos do dia 8, que está acontecendo no Distrito Federal, também pediu acesso aos vídeos e o GSI também negou. E ficou mais do que óbvio a motivação que levou tudo isso a acontecer. E, obviamente, quero comentar sobre isso, mostrar algumas notícias. Já adianto, o Lula resolveu antecipar sua viagem às pressas, já vai para Portugal hoje. Após o escândalo de ontem, estaria o Dilma, tentando ficar longe do que está acontecendo. As pessoas nas redes sociais já estão falando até que o Dilma estaria fugindo. Eu não acho que isso jamais aconteceria. Mas enfim, tem muita coisa que eu quero comentar com vocês. Mostrar inclusive as narrativas que já estão sendo levantadas com o apoio da imprensa para basicamente falar que o Dilma não sabia de nada. Tem também o outro lado, o que o Gonçalves Dias anda falando, mostrar para vocês como algumas pessoas se posicionaram, como por exemplo o general do Moro, o Santos Cruz, saiu em defesa aí do Gonçalves Dias, negócio sensacional. Tiveram também os passos panistas, algumas outras notícias diversas, falar também sobre o Gonçalves Dias ontem, deixou de ir para a sabatina, falou que tava dodói, mas foi lá na Globo News, né, da entrevista. Quero também falar, e aí a parte mais séria do vídeo de hoje, sobre a CPMI. Agora ela ficou inevitável, não tem mais como barrar, a própria turma da Globo já bateu o martelo sobre isso, os governistas também, Randolfo Rodrigues falou sobre isso, o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, também falou. E eu quero mostrar para vocês o que é que o desgoverno, o que é que a turma do Dilma já anda aprontando para tentar blindar o molusco na CPMI. Depois, acho que vai dar tempo. Tem umas notícias bem rápidas no dia de ontem, que o Dilma também fez várias atrapalhadas. E o final do vídeo de hoje eu realmente espero poder comentar com vocês. É muito animador. Saiu uma pesquisa ontem da Quest. Eu separei aqui diversos itens. Nunca vi uma pesquisa tão completa e tão interessante para analisar, que mostram muito mais do que um simples derretimento por parte do desgoverno. Mas vamos lá. Introdução longa, quase 3 minutos. Mas vamos rápido agora. Todo mundo deve ter visto aí o vídeo, eu não vou dar play aqui, são quase 7 minutos, né, do quadro aí que foi apresentado pelo Leandro Magalhães, jornalista aí da CNN, tá de parabéns, viu? Conseguiu aí o material, algumas pessoas questionaram como esse material chegou à luz do sol, a gente vai comentar sobre isso. Mas só para mostrar, né, esse é o Leandro Magalhães. A CNN obteve com exclusividade imagens de câmeras de segurança que mostraram a ação do GSI durante o ataque aos 3 poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. A coisa foi tão absurda que o que foi demonstrado ao longo do vídeo, você consegue ver aqui, ó, exclusivo. Invasores receberam água de militar e cumprimentaram membro do GSI durante ataques. Eu achava que a turma do GSI deveria agir para impedir os ataques, não para ser garçom, de servir água. Meu Deus, não estou entendendo, né? Assim, é o Brasil. É o Brasil. Imagem de câmera de segurança do Palácio do Planalto mostra um militar dando água mineral e um ex-integrante do GSI apertando a mão de invasores. Mas vamos continuar. Como falei para vocês, e aí começou a ser divulgado no final da noite de ontem, o Poder 360 foi um dos primeiros veículos que noticiou. Vou começar por baixo, ó. Dilma decide antecipar a viagem para Portugal. Deve deixar o país hoje. Aí você está se perguntando por quê. Temos a resposta do porquê, ou não, né? Mas antes disso, o Cláudio Dantas. Ninguém vai falar que é bolsonarista, né? As imagens do Gonçalves Dias, chefe do GSI de Lula, colocam o governo na cena do crime. Isso ontem. E aí o governo antecipa a viagem para hoje. No mínimo estranho, né? No mínimo muito estranho. Talvez o Dilma queira viajar
para desviar o foco da atenção, com apoio aí da Rede Globo, que vai mostrar como o Dilma foi recepcionado em Portugal, etc, tudo mais. Ontem eu fico imaginando os grupos de WhatsApp dos jornalistas do consórcio, né? Um conversando com o outro aí, que a gente vai fazer o quê? Não sei. Liga pro Felipe Neto. Deve ser isso, né? Quando ele não sabe o que fazer, Helene Catarina não tem a resposta, Mônica Bergamo também não tem, o Renato Azevedo também não tem, eles estão meio perdidos, não sabem de comunicação, liga pro Felipe Neto. Felipe Neto sabe, ele sabe de tudo. E aí a Globo meio que tem a resposta, né? Ou não. Com a agenda indefinida, Lula antecipa para a 5ª viagem a Portugal, onde terá dia livre. Gente, o Brasil vivendo um caos. O desgoverno até apresentou o arcabouço fiscal que tirou a responsabilidade basicamente do presidente cumprir as metas, porque se não cumprir não acontece nada, não tem impeachment, não tem pedalada. E aí o governo cheio de pautas para aprovar a MP que confirma essa nova estrutura do governo, esses novos ministérios que foram criados. Nem ela foi votada ainda. E o Dilma resolveu ir para Portugal e não tem nem agenda definida. Então assim, ele antecipou a viagem por quê? O Palácio do Planalto não informou motivo da antecipação. Lula! Você está com medo, Lula? Você está com medo, Lula? Sei, hein? Muito estranho. O Dilma aí tá fugindo às pressas do Brasil. Eu não acredito nisso. Não é possível. Ele jamais faria isso. E aí, relembrando algumas coisas, antes de comentar mais um pouco do dia de ontem, eu já abri um vídeo comentando para vocês, falando o seguinte, o Gonçalves Dias, ele é amigo de longa data do Lula. Quem diz isso não é nenhum bolsonarista, não. É o Ricardo Noblar, passapanista, petista, assim, ferrenho. O general que chorou quando Lula se elegeu está firme e forte. Essa notícia até envelheceu mal, né? Essa notícia é de 31 de janeiro desse ano. Até meu aniversário. Correu o risco de cair, mas o perigo já passou. Caiu, né? Caiu ontem. Emotivo, o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, chorou na noite do dia 30 de outubro último ao saber que Lula se elegera. Falou, eita, meu espaço está garantido. Os dois são amigos de longa data. E o general foi responsável pela segurança do Dilma durante a campanha. Não se sabe se ele chorou ontem ao saber da nomeação de 121 militares para o GSI. E aí vejam só, ontem o próprio Noblar, ele vai nas suas redes sociais, só para confirmar o que ele falou nessa nota, né? Isso aqui foi de ontem, 6h27 da noite. Conta quem viu. Gonçalves Dias era tão ligado a Lula, tão ligado. Ligado, viu? Ligado. Não adianta o Dilma falar que não sabia de nada. Cuidava com tanto zelo da segurança dele há muitos anos que em 30 de outubro último chorou copiosamente quando viu Lula eleito. Foi consolado por assessores do novo presidente. Esse é o cara que apareceu nos vídeos. Vamos falar sobre isso, né? Só uma notícia bem rápida, só para complementar. Com a queda do Gonçalves Dias, quem assumiu aí interinamente o GSI é o Ricardo Capelli. O cara que foi o interventor após os atos do dia 8, né? Amigo aí do Flávio Dino. Já presidiu a Uni no passado, mas tudo bem, vida que segue. E aí vejam só. Depois de todo esse ocorrido, obviamente, não tinha como o governo ficar calado. Tinha que falar alguma coisa. E aí diversos veículos veicularam a versão do governo, né, assim, com muito mais intensidade do que dar a chance do Gonçalves Dias contar o lado dele. E aqui eu quis trazer essas informações do Noblar, porque veja, é um cara que é aficionado pelo Lula. Um cara que chorou. Você vê como existe uma idolatria do Gonçalves Dias para com Lula. E ele pediu para sair. Para não prejudicar o Lula. Se você vê, é unha e carne. Unha e carne. E eu não estou falando isso à toa. Veja só. Gonçalves Dias disse a Lula que a câmera do circuito interno de TV estava quebrada. Ele falou isso? Como é que a Vera Rosa do Estadão sabe? Gonçalves Dias disse ao Lula que a câmera do circuito interno posicionada para o corredor de acesso ao gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, estava quebrada e, por esse motivo, não havia imagens daquele local durante a depredação do Palácio do Planalto em 8 de janeiro.
A explicação foi dada por Gonçalves Dias, à época ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao ser questionado por Lula sobre as gravações no mesmo dia dos atos. Aí ela fala: o presidente pediu as imagens daquela câmera específica, mas não conseguiu, segundo relatos de ministros do Planalto ao Estadão. Ah, tá. Então, o que a Vera Rosa do Estadão está relatando é os ministros picanheiros, passapanistas, que irão fazer de tudo para blindar o Lula, que falaram que o Lula pediu daquela câmera específica. Por que aquela câmera específica? Por que o Lula pediu daquela câmera específica? Interessante, né? Daquela específica. Bem aquela o Lula queria. E quem diz são os ministros do Lula. Tem algum ofício disso? Registrado em ata? É bom, né? Esse negócio é importante. Não pode ser só, né, reunião que só ministros palacianos participaram, porque fica complicado, né? Dias depois, o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, também solicitou o vídeo e obteve a mesma resposta. Quem diz isso é essa turma também. O governo foi surpreendido com a divulgação das imagens, nesta quarta, pela CNN. Logo após os ataques, o GSI chegou a divulgar alguns vídeos do circuito interno do Planalto que mostravam a destruição de imóveis, janelas e obras de arte por vândalos. Mas, diante de inúmeros pedidos para que fosse tornado público todo o material, decretou sigilo de 5 anos sobre as gravações. Tá vendo aí? O governo divulgou aquele vídeo todo editado, que foi divulgado em primeira mão para a Rede Globo. Não dá para esquecer disso. A imprensa tentou ter acesso através da Lei de Acesso à Informação, não obteve acesso. A Câmara dos Deputados Federais também tentou ter acesso, não conseguiu. E a CPI do Distrito Federal também tentou e também não conseguiu. A portas fechadas, Lula avaliou que Gonçalves Dias caiu numa armadilha e foi enganado por sua própria equipe, que no início do ano era composta em sua maioria por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rapaz, olha só, eu não sei se o Lula sabe, eu tenho certeza que ele sabe. Enquanto presidente da República encontra ministros, eles podem trocar a equipe que eles quiserem. O Lula teve a maior equipe de transição da história do Brasil. Tinha mais de 1.000 pessoas. Não faltaram pessoas para dar aquela varredura, identificar todos os bolsonaristas e eles poderiam mudar todos num simples estalar de dedos. É muito cômodo para quem, né, estava em Brasília acontecendo várias reuniões com Alckmin, o gerente da equipe de transição falar: não, mas olha só, era equipe... Pelo amor de Deus, Lula. Só isso daqui só quem acredita é quem assiste a Rede Globo. Não há no Planalto desconfiança em relação à lealdade do general, que foi chefe da segurança do Lula nos seus 2 mandatos. Ninguém desconfia dele. Mas a avaliação é que o Gonçalves Dias, mesmo após a troca dos subordinados, não demonstrava ter controle sobre os militares que com ele trabalhavam. Como mostrou o Estadão, as funções do GSI sobre o Gonçalves Dias foram pouco a pouco esvaziadas, tanto que até mesmo a ABIN saiu da alçada e passou para a Casa Civil, comandada por Rui Costa. Aí olha agora. Para Lula, o aparecimento das imagens deu combustível para a instalação da CPMI do dia 8. Com esse revés, o governo foi obrigado a mudar a estratégia e apoiar a abertura da comissão, ficando agora nas mãos do Lira, líder do Centrão, fazer maioria no colegiado. A gente vai falar sobre isso no próximo tema, quando eu falar o que o governo já anda planejando. E aí vamos lá. O Estadão só deu voz aos governistas, né? Os que ainda fazem parte do governo. Eu não vi a Vera Rosa, como uma boa jornalista, ligar para o Gonçalves Dias para ouvi-lo. É muito cômodo publicar uma notinha, Vera. E a Vera Rosa é picanheira. Picanheira, vixe, que chega a dói. Era muito cômodo, assim, só pegava e ligar com Gonçalves Dias, você confirma que você não avisou pro Lula. Gonçalves Dias, é verdade que você falou que a câmera estava quebrada e que o Lula pediu aquela câmera em específico? A Vera Rosa não fez isso. A turma do Estadão deixou a desejar. Já a Folha de São Paulo, também um veículo picanheiro, você vê, ó, resistência do GSI, integra imagens, selou destino general. Essa é a manchete. Aliados dizem
que presidente demonstrou irritação por falta de acesso a gravações. Ponto e vírgula. Gonçalves Dias rebate versão. Opa! Opa! Informações que o Estadão não trouxe, agora rebate. O que é que está acontecendo? Quem que está certo, quem que está errado? Qual é a verdade? A decisão sobre a saída do ministro, né, foi tomada pelo Dilma após uma reunião de emergência. Tava todo mundo, tava até o Alckmin lá. Aliado de Lula. Os aliados do Lula falaram para a Folha, né? Óbvio que os aliados do Lula iam blindar ele. Dizem que ele estava bastante irritado, pois havia pedido reiteradas vezes ao general, sem sucesso, acesso às imagens do sistema de câmeras de segurança do Planalto. Gente, é sério. O Estadão falou que o Lula queria aquela câmera específica. Talvez o Lula também pediu de outras. O Lula pediu várias vezes. Várias. E não recebeu. Várias vezes não recebeu. O problema não era só aquela câmera que estava quebrada. Então, peraí, o Lula pediu reiteradas vezes. E aí, além das reiteradas vezes que não recebeu, aquela câmera em específico, o Gonçalves Dias falou que estava quebrada. E as outras ele não podia dar, por quê? Porque ele não podia dar. Beleza. Mas quem disse isso foi os aliados do Lula. Então a gente não vai discutir porque aliados do Lula não mentem. E aí, o Lula, né, ouviu que não seria possível ir de acordo com um interlocutor petista, ou seja, mais um aliado do Lula, até que uma das câmeras estaria quebrada. História do Estadão. E aí acabou surpreendido nesta quarta com a divulgação desse mesmo conteúdo que teria sido negado a ele. O Lula, meu Deus, tanto que viajou até mais rápido a Portugal, né? Também pesou a desconfiança em relação à versão apresentada pelo general, de que aparece indicando a saída para os invasores nas imagens, porque estava conduzindo os golpistas para serem presos no segundo andar do palácio. Aí olha agora. A Folha, de frente do Estadão, o general rebateu a versão de que teria negado acesso às imagens do dia 8. Afirmou que o GSI chegou a montar uma apresentação com as filmagens mais sensíveis para encaminhar a Lula e que todas as horas de filmagem foram encaminhadas aos órgãos envolvidos na investigação, como o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Distrito Federal. Quem que vocês acham que está falando a verdade? Os aliados do Lula ou o Gonçalves Dias, que gosta tanto do Lula, que chorou quando ele venceu, que cuidou do Lula como um filho, o protegeu com sua própria vida, se necessário fosse? Será que Gonçalves Dias, assim, que entregou o cargo para tentar, sabe, demover o governo, tentar reduzir os danos que o governo poderia assistir? Não, eu vou sair. Quem que será que tá mentindo? Gonçalves Dias falou, ó, montou a apresentação. Não dá para os dois estar falando a verdade. A gente vai ter que saber, né? Talvez isso daqui só vai ser descoberto na CPMI. Esperar pra gente dar uma olhada, né? Como é que vai ser o desenrolar. Mas vamos continuar. Robson Bonin, picanheiro também, da Veja. Vamos ver o que ele diz. Diferente do Estadão e da Folha, Robson Bonin faz até um juízo de valores, né? Ele deixa a opinião dele assim, transparecer um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês. Quando chegou ao palácio, naquele 8 de janeiro, Lula pediu para ver as imagens da câmara que dava para a entrada de seu gabinete no terceiro andar do Planalto. Gonçalves Dias, naquele momento, disse que o equipamento que registrara suas próprias movimentações no palácio não havia registrado a ação dos golpistas. Esse parágrafo é a versão de Lula. Você vê qual é a manchete? Ó. A versão de Lula para o vídeo de Gonçalves Dias nos ataques golpistas. Esse parágrafo é a versão do Lula. E aí, o que é que o Robson Bonin fala? Mais cedo na Globo News, o general disse que havia compartilhado as imagens com diferentes órgãos de investigação que atuam na apuração dos fatos de 8 de janeiro. Por essa versão, o desconhecimento de Lula sobre o conteúdo é menos crível. Não é tão fácil de acreditar, mas essa é a versão do governo. É a versão do governo. Você acredita ou não? Acredita, é a versão do governo. Você vai duvidar do Lula? Você vai duvidar? Não vai, né, gente? O Lula não mente. O Lula não mente. Aí, falando sobre a Globo News, que foi lá, né, essa informação, o Vanguard colocou aqui a imagem, né? Tá. Eu uso o meu terno é mais azul mais escuro, né?
Uma gravata aqui, bem tá parecido aqui, né? Só que eu sou mais bonito. De posse de um atestado médico. Será que é contagioso? Por que ele não está de máscara? Será que a equipe da emissora está protegida? E o Fábio Van Garten questiona isso por quê? Vamos voltar aqui para Veja. Chefe do GSI apresenta atestado médico e não vai à comissão na Câmara. No atestado, que é esse aqui, ó, tá escrito o seguinte: atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o senhor ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 1h da tarde de ontem, com quadro clínico agudo, com necessidade de medicação, observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde. Ausência, vamos justificar a ausência dos compromissos, né? Mas tá doente. Eita, que tá doente! Lula versus Gonçalves Dias, ambos a 80 km por hora. Quem é o mais covarde? Lula foge para Portugal, Gonçalves Dias foge para os colos da Rede Globo. Rapaz, esse Brasil é engraçado, né? O Brasil é intancável, como dizem. Tá aí, ó. Vai brincadeira, viu? Usou um atestado pra fugir. Um atestado. Só fugia, pô. Era menos vergonhoso. Eu falava que a Globo é mais importante. Um general fujão. Depois o pessoal não gosta, né? Quando fazem piada aí com as Forças Armadas. Olha aí. General. Gonçalves Dias. General. Vamos continuar. Estou muito triste, diz o ministro após pedir a demissão. O general falou ainda sobre o vazamento das imagens e elencou instituições que tinham acesso ao conteúdo das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. E é aqui que você vê, ó. Eu não sei onde vazou. Nós distribuímos imagens para vários processos, para a Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Militar, que foi pedido pelo Ricardo Capelli. Olha só, epa, o ministro interino solicitou para o Gonçalves Dias que compartilhasse. A pedido do Ricardo Capelli. Rapaz, mas o Lula não sabia de nada. O Lula não sabia de nada. E é o Comando Militar do Planalto, tendo em vista o inquérito policial. Bacana, hein? E aí, temos ali o Ricardo Capelli, vou começar por ele, ó. Existiam menores nas imagens? Por que rostos borrados? Quem vazou? Com qual interesse? O fascismo tenta confundir e dividir, buscam fraudar a história. Unir nossa tropa e marchar pela democracia. Vamos reconstruir o Brasil. Meu Deus do céu. O errado, gente, não é o Gonçalves Dias, que é um membro do governo, era um membro do governo. Errado é quem vazou. Essa é a inversão de valores que os petistas defendem. Aí vem o Reinaldo Azevedo. Uma pergunta. Quem vazou as imagens estava interessado em denunciar conivência de servidores do GSI com golpistas ou queria reinflamar o golpismo? Ele vai responder disso no programa dele. Respondeu, a priori. Que passada de pano, né? Mas no Reinaldo Azevedo a gente não espera nada diferente. Aí o GSI postou sua notinha ontem, né? Aí o último parágrafo da nota tava lá, ó. O GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis. E aí muita gente ontem comentou, né, que isso aí podia ser coisa do Alckmin. O Alckmin aí tá demais nos bastidores da vida, etc, tudo mais. Mas eu acho que não. Não é só o que eu acho, não. Conversei aí com a galera. Conversei até com alguns jornalistas aí que, sabe, tem acesso, né? Não que a gente seja amigo nem nada. Eu sim falei, cara, e aí, etc, tudo mais. Ninguém acha que isso aí possa ter vindo do Alckmin. A tese também que veio dos Estados Unidos, por mais que a embaixadora falou, também acho que não. Acho que foi de algum desses órgãos, alguém deve ter mandado. Deve estar meio chateado com o governo, etc, tudo mais. Mas se fosse para falar, tivesse que apostar minhas fichas, eu não diria que foi o Alckmin. Mas a treta também tá engraçada, né? Na internet, a turma falar, e aí os petistas tendo que passar pano e falar que não, olha só, etc, tudo mais. Mas enfim, eles que se virem. E aí quem apareceu também para passar pano no vídeo ontem? O general do Moro, Santos Cruz. Vídeo de Dias não prova nada. Culpa de 8 de janeiro é de quem financiou. Tá bom. Quem tem boca fala o que quer, né? Parabéns aí, Santos Cruz. Mostra que você está apto
para quem sabe até assumir, né? Eu fiquei até questionando, será que o general Santos Cruz concedeu essa entrevista para tentar servir de currículo e mostrar, né? Depois ele termina a entrevista, ele pega o telefone, liga pro Lula, falou: Lula, tá precisando de um ministro? Tô aqui, pô, de boa em casa. Já tá chato. Contrata. Se vocês pesquisarem, ano passado, ainda no período antes de tá tudo certo sobre a chapa, quem ia ser o vice do Lula, etc e tudo mais, saiu uma nota na Globo. Pesquisa aí. Coloca assim, Lula, Santos Cruz, vice. Saiu uma nota, se não me engano, foi no Globo, que aventava a possibilidade do Santos Cruz vir a ser o vice do Lula ou assumir algum tipo de cargo. Agora faz mais sentido, né? Mas vamos lá. E aí, gente, no vídeo ontem, que eu fiz aquela baita compilada assim da história dos eventos em torno da CPMI, em um dos slides tínhamos essas duas notícias e eu acho que encaixou bem, né? Vocês, ao longo do dia de ontem, quem assistiu o vídeo ontem, depois viu os ocorridos, que a primeira, dia 13, GSI nega enviar à Câmara imagens da invasão do Planalto por golpistas, e a segunda que GSI usa tamanho de arquivo para não detalhar invasão do Planalto. Olha só. Será que esse realmente era o motivo, né? Porque a primeira disse que não, olha só, essa é uma informação muito sensível, perigosa, a gente não pode compartilhar nem para a Câmara. E para a CPI, a justificativa foi o tamanho dos arquivos. Então, assim, a grande pergunta é o seguinte: o Lula fala que ele não teve acesso, que ele pediu reiteradas vezes e ele não teve acesso. E o Gonçalves Dias falou: não, a gente montou uma apresentação aqui, etc, tudo mais, pô, a gente montou uma apresentação. Aí eu pergunto a vocês, dia 16 e dia 13, se ambas as matérias apontam que os vídeos existem, é o GSI que não queria entregar. Se o Lula realmente quisesse, ele não poderia ter obtido esses vídeos? Muito mais do que isso. A certeza que esses vídeos existem vem desde o início de fevereiro. Por quê? Porque colocaram sigilo sobre os vídeos. Tá meio difícil de acreditar nessa história, né? Que o Dilma pediu reiteradas vezes e o Gonçalves Dias negou. Até porque o próprio Gonçalves Dias falou: não, cara, se depender de mim, o Dilma ia ter acesso. E aí, sobre isso, nosso Atlas de fevereiro, anota aí que fala sobre essa questão do sigilo, ó. 6 de fevereiro de 2023. Vou até dar zoom aqui, ó. Governo Lula agora impõe sigilo a imagens de vandalismo do Planalto. Vamos ver, né, o que é as informações que contém no Atlas. O subtítulo, né? Foi negado o pedido via Lei de Acesso à Informação feito pela Folha para obter íntegra das imagens do 8 de janeiro. A nota fala o seguinte: logo no início do mês, a Folha trouxe diversas informações que geraram mais questionamentos em torno do governo. A nota falava que o governo tinha imposto sigilo sobre a íntegra das imagens dos atos que foram registrados pelo sistema de câmaras do Palácio do Planalto, sob a justificativa de que a medida era para reduzir riscos para a segurança das instalações presidenciais. Porém, a nota falava aqui, abre aspas, no entanto, divulgou oficialmente trechos editados dessas imagens que não permitem analisar a atuação e eventual omissão das forças de segurança no dia 8 de janeiro dentro do Palácio, além de priorizar passagens que ligam a imagem dos ataques mais fortemente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, como assim o governo proibia acesso à íntegra enquanto divulgava vídeos editados? Mas dúvidas surgiam e a coisa ia ficando mais estranha. A nota continuava falando que os recortes das imagens das câmeras de segurança foram inicialmente divulgados no dia 15 de janeiro pelo programa Fantástico da TV Globo. Gente, a Globo recebeu no dia 15, em primeira mão, antes de todo mundo, e a Globo não questionou, a Globo só pegou e divulgou. Só assim, não, e é isso aqui, etc, tudo mais, não foi atrás. E a Folha trazia mais algumas informações bem importantes. Ó. Na sequência, todos os veículos de imprensa requisitaram oficialmente os vídeos, tiveram acesso ao mesmo conteúdo. Não é preciso explicar que o governo tem dado preferência para a Globo, um grupo que fez campanha aberta contra Bolsonaro, chamou ainda mais a atenção da oposição. E a nota continuava. Em uma das imagens de maior repercussão,
Um manifestante golpista usando a camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro estampado joga no chão o relógio histórico que foi trazido ao Brasil por Dom João VI. Fontes que tiveram acesso a mais imagem das câmeras de segurança, no entanto, apontavam que esse não foi o único manifestante a vandalizar o relógio. E o que foi que vimos ontem no vídeo da CNN? A confirmação dessa informação de bastidores da Folha de São Paulo. A Folha falou isso daqui no dia 6 de fevereiro. Quem teve acesso às íntegras viu que, além do cara que estava com medo de Bolsonaro, outras pessoas também vandalizaram e outras tentaram consertar. Então, olha como é a coisa. Você quer me fazer acreditar que no Brasil, do Lula, o centralizador que manda e desmanda, o imperador da picanha, ele não teve acesso. Mas outras pessoas tiveram acesso e conversaram com a Folha de São Paulo. Lula. Vou até falar como o Robson Bonini, né? A versão do Lula fica menos crível a cada hora que passa. O item histórico chegou a ser recolocado no lugar, mas depois de uma nova turba, o jogou no chão novamente. Isso daqui está no vídeo que a CNN mostrou. O governo, no entanto, preferiu divulgar apenas a imagem do homem com a camisa do ex-presidente. É importante contar a história. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. Todos vocês apoiando o Atlas Brasileiro. Eu nem ia me dar o trabalho de escrever tudo isso daqui. Proibição de acesso à informação, vídeo editado, preferência pela Globo e em divulgar uma pessoa com a camisa do ex-presidente Bolsonaro. Essa união de fatores era tão esquisita que a própria Folha de São Paulo questionou o governo. Abre aspas. A Folha questionou a Secretaria de Comunicação Social do governo por que apenas trechos editados foram divulgados e quais os critérios para selecionar quais trechos se tornaram públicos. Também foi questionado por que apenas o trecho da destruição do relógio pelo manifestante com a camisa de Bolsonaro foi divulgado, sendo que outras pessoas também vandalizaram o item histórico. O governo não respondeu os questionamentos específicos e apenas reenviou a resposta dada pelo GSI para negar o pedido via Lei de Acesso à Informação. A Folha de São Paulo ainda questionou o governo federal. Se o Lula realmente tivesse grande interesse em saber o conteúdo dos vídeos, com todas essas informações e questionamentos vindos da Folha de São Paulo, como assim, cara? Não dá, gente. Não deve, tá demais, né? Tá demais. Isso daqui e outras coisas. Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. Imagina quando a gente contar toda essa CPI, ela vai estar inteiramente registrada na história. Mas pode ter a mais pura certeza e convicção. Isso aqui não vai virar o mensalão que o tempo passa. A gente só lembra, sei lá, do Roberto Jefferson lá da Latam, aquelas confusão. A gente só lembra mais ou menos da metanarrativa. A gente vai lembrar por detalhes. Não vai ser igual a CPI da pandemia aqui. Quem viu, lembra do que aconteceu, né, no dia da votação do Gabas, que o Renan afinou. Aquela fala da Simone Tebet, que também, meu Deus, circulou lá falando sobre, não, que a função aqui de investigar a corrupção, bem que não é bem assim, né, dos estados, não, a função aqui é outra. Colocou os pés pelas mãos e muitas outras coisas que aconteceram. Essa daqui a gente vai registrar. Mas vamos continuar. A Malu Gaspar, no final do dia de ontem, falou o seguinte, ó, a Polícia Federal já conhecia imagens de Gonçalves Dias no Planalto, mas não havia identificado o ministro. A polícia não consegue identificar o ministro? É mesmo. O ministro. A polícia não consegue. Rapaz, essa Polícia Federal, viu? Tem que treinar um pouquinho mais. Fontes da PF confirmaram à equipe da coluna que conheciam as cenas captadas pelo circuito interno do Planalto, mas alegam que não haviam reconhecido Gonçalves Dias. Segundo o Globo, Dias havia relatado ao Dilmo a sua presença no Palácio do Planalto no dia 8, mas não informou a dimensão da participação de seus subordinados no GSI no episódio. Opa! Segundo o Globo informou que o Gonçalves Dias falou pro Dilma que ele estava lá. A coluna do Igor Gadelha traz a informação mais ou menos nesse tom, que é uma nota que o Igor Gadelha fala sobre o seguinte, os bastidores do pedido de demissão do Gonçalves Dias, que diz que ele falou pro Dilma, ele não detalhou, o Dilma também não perguntou, ele ficou naquela, achando que estava normal e vida que segue.
Olha só, hein? Olha só. Gonçalves Dias relatou. Segundo o Globo, Gonçalves Dias relatou. E por que eu quero falar isso e tô frisando isso mais uma vez? Porque a Eliane Cantanhede apareceu pra passar pano. E fake news, né, tia? Ou você tá produzindo fake news ou é o Globo. Vamos ouvi-la. Que ele poderia ter se antecipado e contado essa história inteira para o presidente Lula, enfim, para os ministros. E, conforme eu soube, nem o Lula, nem os ministros sabiam que ele tinha estado lá, que tinha botado gente para fora, etc. Então, é uma história muito complicada e, o pior, tem efeitos políticos muito importantes. É? O primeiro deles, que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente, é que o governo fica sem saída. O governo vai ter que encampar uma CPI para o 8 de janeiro e o próprio presidente Lula já tinha dito em entrevista para a Natuza Neri aqui na Globo News que não ia ter a CPI, não queria a CPI, pelo óbvio, né? CPI é sempre contra o governo de plantão. Segundo eu apurei, o Gonçalves Dias não falou pra ninguém que ele estava lá. Bom, a nota da Malu Gaspar fala algo diferente. Entre a Eliane Cantanhede e a Malu Gaspar, que a Malu Gaspar usa como referência o próprio Globo, eu acho que a Eliane Cantanhede merece daqui, ó. Carimba, que é fake news. Foi mal aí, viu, tia? Mas, pesado, pesado. Ou então, vamos botar isso aqui, ó. Melhor. Cara de pau. Isso daqui, na verdade, vai servir pro Randolph logo menos. Mas vamos lá. Vamos falar dessa CPI, vamos falar, porque tem alguns assuntos sérios mesmo que vale a pena ficar de olho. Então vamos voltar para aquela nota do Estadão, da Vera Rosa, que fala que agora está na mão do Lira formar a maioria. Por que o desgoverno está pensando nisso, né? Olha só. Lê isso daqui e não ficar com o pé atrás falando, rapaz, acho que tem uma coisa errada. Não tem como. Por quê? Líder de Lula diz que base está pronta para ajudar na CPMI. Quem falou isso daí foi o José Guimarães, PT do Ceará. Líder de Lula diz que o governo agora quer abrir a CPI do 8 de janeiro. Quem diz isso? Randolph Rodrigues. Randolph e José Guimarães, ambos querem a CPI. E eu fico até pensando se nos próximos dias eles não podem pegar aquele requerimento da Soraya Tronic, eles assinam, e ao invés de ter uma CPMI, eles fazem uma CPI e limam todos os governistas. Você acha que o Pacheco não teria coragem de fazer isso para proteger o Dilma e seus amigos? Aí o Randolph é lá, né? Nós somos as vítimas e vamos fazer, vamos acontecer. Nós queremos a leitura da CPMI para investigar, vamos para a investigação. O Randolph tá cobrando a CPMI, tem treta aí. Tem treta, e a imprensa já tá contando que treta é essa. Mas antes disso, o Marcel Van Hatten, né, ele coloca ali parte da frase do Randolph, ó, prendemos mais de 1000. 2 pontos. Você vai se arrepender de ter usado essas palavras, principalmente quando vierem à tona os relatos das injustiças e abusos cometidos. Até ontem, você tinha medo da CPI. Agora, inevitável, você querer apatifar. Não deixaremos tamanha hipocrisia prosperar. Eu espero mesmo, viu, Marcel Van Hatten, que vocês não deixem. Nosso líder da oposição do Senado, o senador Rogério Marinho, ele compartilhou aqui, né, a página do antagonista, que é o vídeo do Randolph Rodrigues, e fala o seguinte, ó. Não precisamos de mais assinaturas. Elas já são suficientes. Basta o governo não tentar aparelhar a comissão para que a apuração seja isenta. Todas as tentativas de pressão para a retirada de assinaturas e adiamento da leitura e instalação da CPMI caíram por terra com o vídeo divulgado. E aí, qual é o plano do Lula para blindar o desgoverno? A nota aqui do UOL comenta sobre o caso. Você vê ali, ó. O governo vê CPI como inevitável e já está negociando o controle. O governo já está negociando para mandar e desmandar. A avaliação do líder do maior bloco da Câmara, Felipe Carreiras, que está no bloco do Lira, que é o PP, PDT, PSB,
PSDB, com mais União Brasil, Avante, tem 173, 175, acho que é 173, acho que a nota é errada, mas enfim. Esse bloco, por ser o maior bloco, vai poder indicar o relator. Já a escolha do presidente da CPMI deve ficar a cargo do Senado. Senado, o Dilma joga muito mais fácil. Eu quero pensar, né? O que o governo vai fazer? Colocar o Randolph como presidente? Renan Calheiros como presidente da CPMI? São 15 senadores e 15 deputados titulares. A divisão é feita baseada na formação de blocos. Olhando para a Câmara, hoje, basicamente, só temos 4 grandes blocos. Um bloco é o PL sozinho, o outro bloco é o PT e os seus satélites, PSOL, PV, etc. Tudo mais. Aí você tem um bloco do Kassab com o Marcos Pereira e o Baleia Rossi e o bloco do Lira. E aí a Folha de São Paulo traz mais algumas informações falando o seguinte, que o governo do Dilma muda estratégia e passa a defender a CPI após demissão no GSI. A mudança na postura do governo também considerou a nova configuração na Câmara, com a formação de 2 blocos partidários que isolaram o PL e o PT. Apesar do PL ser o partido com o maior número de parlamentares na casa, a criação dos blocos suplantou o tamanho da sigla. Na prática, se instalada a CPMI, o PL terá menos cadeiras no colegiado do que os blocos, fato que pode dar maioria governista na comissão de investigação. E aí veja, cálculos internos já feitos aí pela turma do Lula e obtidos pela Folha mostram que, pelo quociente partidário, numa CPMI composta por 15 parlamentares de cada casa, o PL teria o direito de indicar somente 3 deputados. A distribuição ainda ficaria com 5 cadeiras para o bloco criado pelo Lira, 4 cadeiras para o bloco do MDB, PSD, Republicanos e o Podemos, e 2 cadeiras para a Federação PT, PCdoB, PV e 1 para PSOL e Rede. Ou seja, o Dilma tem 3, o PL tem 3. E as outras 9 na Câmara tá entre o Lira, o Marcos Pereira e o Kassab. O que a Vera Rosa falou? Não, tá na mão do Lira, etc e tudo mais. Quem é que tá chefiando esse bloco do Lira hoje é o Felipe Carreiras, que é do PSB, o partido do Alckmin. Então você não pode esperar muita coisa. O grande questionamento vem desse segundo bloco, né? O MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Eu acho que esse primeiro bloco, o mesmo bloco do Lira, não vai ser todo. Não é possível que todas as cadeiras vão ficar na mão do PT. Não é possível, eu não quero acreditar nisso, né? Não é possível que não exista algum tipo de independência desses partidos que se diziam de oposição, né? Tipo o próprio União Brasil, o PP, o Ciro Nogueira que vem bradando aí que o PP não vai ser base do Lula. Enfim. Vamos esperar para ver esse bloco. Agora esse outro, você vê como são as coisas. O Kassab conseguiu emplacar a vice no governo de São Paulo, e tendo espaço, algo que ele não teria sozinho, mas de jeito nenhum. E principalmente o Marcos Pereira no Republicanos, que fica com aquele discursozinho dele, meia boca, de que ele é independente. Ontem ele falou, nunca mais me questiona, eu vou ser independente até 2026. É mesmo. E aí o Republicanos assinou o requerimento que adiou a instalação da CPMI. Um dia antes, né? Foi anteontem isso. E aí fica o questionamento, né? O que é que o Marcos Pereira, o Kassab e o Baleia Rossi, que são os 3 grandes partidos aí dessa federação, o Podemos é pequeno. Mas deve ter um poder aí para falar, né? Quem sabe uma cadeira para cada partido. Como é que eles vão se organizar? Isso daí é nível de Câmara. E aí também tem o Senado, né? Então não basta apenas a CPI sair do papel. Tem que olhar como é que vai ser a composição final da mesma. O governo aí, pro Randolfo Rodrigues, está subindo o tom. Pro José Guimarães também está subindo o tom. Tá toda a turma aí já se movimentando. Tem coisa. Aí tem coisa. Ainda mais com o Padilha e seus bilhões em emenda. Rui Costa e seus vários cargos na máquina, segundo e terceiro escalão. Essa turma do Dilma não brinca serviço, né? Mas beleza. Pequeno resumo dos movimentos de ontem. Com certeza hoje vai ter mais muita confusão, a gente comenta. Mas para continuar o vídeo, gente, no dia de ontem, o Dilma continuou brilhando, falando vários absurdos,
Como isso daqui, ó. Lula diz que pessoas com transtorno mental têm desequilíbrio de parafuso. É assim que comenta? Eu fico pensando, eu conheço, tenho amigos que têm crianças, né, especiais. Fico pensando como é que ele olha o Lula falando isso daí, né? E fica assim, rapaz, é mesmo, Lula. Vai falar isso mesmo, do meu filho. O presidente também associou a caso de violência e tem sido cobrado pela fala vista como capacitista. Se isso daqui fosse Bolsonaro, ele tava preso hoje. Se fosse Bolsonaro, tava preso, né? A Polícia Federal até batido lá no Planalto, pegado do Bolsonaro de manhã cedo, de cueca, falou, tá preso já, bora. Entra no carro aí, bora. Entra no carro e botar algema. Mas como é o Lula, pode falar o que quiser, não vai ter nenhuma entidade repudiando, não vai ter ongueiro, não vai ter ninguém. Outra coisa que também é de doer. Ano passado aconteceu uma tragédia, não tem como classificar de outra forma. 2 pessoas de lados diferentes na política brigaram, uma perdeu a vida. Foi aquele caso que quem perdeu a vida era eleitor do Dilma. E aí, saiu na Veja, viu? Governo vai à justiça e retira a pensão de viúva do petista. O cara perdeu a vida, né? Deixou um filho, órfão. O governo entrou na justiça para tirar a pensão. Esse é o governo que governa para os pobres. Há 2 semanas, Lula visitou Pamela Silva, a viúva do petista Marcelo Arruda. Perdeu a vida, né, bolsonarista, ano passado em Foz do Iguaçu. O presidente tratou de registrar nas redes sociais o encontro. Nas palavras dele, Arruda foi covardemente, né, por ódio, não pode aceitar minha solidariedade à sua companheira Pamela, seus filhos que carregarão a memória e o orgulho de seu pai. Nas imagens, Lula aparece beijando a cabeça de um dos filhos do casal. Fez política, bateu foto, foi lá pegar os seus louros. Nesta semana, a gestão petista conseguiu suspender na justiça o pagamento de uma pensão de R$ 1.312 aos filhos menores da vítima. O argumento usado pelo governo foi que o valor desequilibraria as contas do governo. O mesmo governo, quem diz que é o Robson Boninho, que gastou R$ 65 mil num sofá para o Palácio da Alvorada, entre outros móveis caros. 65 mil para o sofá, 42 mil para uma cama, mas R$ 1.312 para um órfão, para uma família vítima de uma tragédia, vai desequilibrar as contas públicas. O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo nesse país? Aí você vê. Olha aqui, viu? A Globo. O Vanguard ontem. O Vanguard tá assistindo muito a Globo, viu? Isso aqui tem cara que foi ele que gravou com o celular e botou. Mas escuta só. Sei pra você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Amazon, instituto que se dedica à pesquisa e conservação dos recursos naturais da Amazônia. É o segundo pior resultado de esmagamento para um primeiro trimestre desde 2008. Foram 867 quilômetros quadrados de mata derrubada. Em 16 anos, o resultado só não foi maior que o registrado no primeiro trimestre de 2021. Naquele período, quase 1.200 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos. Só para se ter uma ideia, a destruição de agora, no primeiro trimestre, presta atenção a esse dado, equivale à perda de quase 1.000 campos de futebol por dia. O número foi puxado pelo mês de março, quando o desmatamento quase triplicou. O desmatamento cresceu em 8 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. O maior aumento foi no Amazonas, uma alta de quase 800%. Só diga isso aqui, ó. Faz o L. Faz o L e vamos que vamos, né? Que é só notícia no G1, desmatamento na Amazônia triplica em março. Trimestre é o segundo pior desde 2008. O Lula não consegue entregar nada do que ele promete. E aí, mais interessante do que essas notícias, e um fato aí que talvez passou muito desapercebido, porque ontem o Gonçalves Dias brilhou, né? Brilhou! Olha essa sequência. Nova pesquisa mostra a popularidade do governo Lula derretendo.
O eleitorado feminino perde a paciência com o governo Lula. Pesquisa mostra o tamanho do estrago da taxação da Shein na imagem de Lula. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Pesquisa extremamente interessante, vários valores, várias perguntas, questionamentos, gráficos. Eu quero comentar sobre isso. Trouxe aqui vários mesmo. Tem assunto aqui para te comentar um monte. A pesquisa feita pela Quest, está acima de qualquer suspeita. É uma turma picanheira. Sempre cortou, né? E no final do dia a pesquisa só errava favorecendo o Lula. E aí vejam só. Aqui está o cenário global. A avaliação do governo. Perceba que aqui é um comparativo de fevereiro com abril. Em fevereiro, a aprovação, né? Na verdade, a avaliação positiva estava em 41%. Caiu para 36%. 5 pontos percentuais. Já a percepção negativa, gente do céu, saiu de 20 para 29. 20 para 29. É pouco não, viu? Não é pouco não. 9 pontos percentuais. Outro valor que chamou muito minha atenção. A avaliação do governo por região. A coisa no Brasil só não está pior por causa do Nordeste. No Nordeste, o Lula ainda é visto positivamente por 53% das pessoas. Mas ainda assim, teve uma queda de 9% a percepção positiva. Já a percepção negativa no próprio Nordeste saiu de 10 para 18. E todas elas apresentam o mesmo padrão. Na verdade, só no Centro-Oeste do Norte que a avaliação do Lula subiu de 32 para 33, mas está na margem do erro. Além disso, tem um fato que é interessante e que se mostrar em todos os gráficos a seguir. Presta atenção no NSNR, que é não sabe ou não respondeu. Fevereiro, Nordeste estava 7, caiu para 3. No Sudeste, de 20 para 10. No Sul, de 20 para 6. Centro-Oeste, de 18 para 7. Ou seja, o tempo está passando e as pessoas estão começando a saber responder. Senão elas estão prestando mais atenção no que está acontecendo. Se elas estão prestando mais atenção é porque alguma coisa está acontecendo, está motivando isso a acontecer. Possivelmente o colapso que o Brasil vive. E aí você olha, no Sudeste, está 100% empatado. 30% acho positivo, 30% regular, 30% negativo. No sul do Brasil, a insatisfação já está muito maior do que a percepção de um governo positivo. E no Centro-Oeste também. A avaliação que a coisa está ruim está muito maior do que a avaliação que as coisas estão boas. Outro fato que chama a atenção é que entre os mais jovens, que foi a turma aí que o Dilma, né, os picanheiros e o Mirim, que assiste o Felipe Neto, votaram nele. Olha a insatisfação, saiu de 17 para 29, com a avaliação negativa. E subiu em todas as alas. Entre os mais velhos, de 18 para 30. Ambos, né, 18 e 34, como 60 anos ou mais, foram 12 pontos percentuais. A avaliação negativa do governo. E principalmente as pessoas que não estavam acompanhando. Você vê que tem essa comparação. Que não sabia responder, agora sabe. E grande parte dos mais velhos que estão insatisfeitos é cheio do Zap, né? É a turma que realmente vai acompanhando, às vezes está com um pouquinho mais de tempo para acompanhar as coisas no dia a dia, às vezes até não. Outra coisa que chama uma atenção gritante, duas coisas. Uma tem a ver com renda, outra tem a ver com educação. Bastou dar, gente, o mínimo conhecimento para as pessoas e elas percebem a porcaria que é esse governo. Não precisa nem terminar o ensino médio, gente. O ensino médio incompleto. Incompleto. A avaliação negativa já é igual à avaliação positiva. O único grupo que vê o Dilma de uma forma mais positiva que negativa é quem só tem o ensino fundamental. Foi pra escola só um pouquinho. Tá vendo que tá dando tudo errado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A mesma coisa com salário. Você tirou a pessoa da linha da miséria, a insatisfação sobe. E anda de mão dadas, né? Um salário mais baixo com a falta de escolaridade. Tem uma certa relação. Normalmente, pessoas que estudam mais têm uma tendência a terem melhores salários. Ai. Você aprova como o Dilma se comporta como presidente? Isso aqui é doloroso. Caiu 12 pontos. A percepção que ele se comporta de forma que ele aprovam, né? E a desaprovação subiu 11. Você aprova a forma como o Dilma se comporta, aí você olha mais uma vez, ó.
As pessoas que não estudaram, não tiveram essa oportunidade, que só tem até o ensino fundamental, aprovam. Bastou estudar um pouquinho, tem ensino médio incompleto, já está basicamente igual. Aprovação e desaprovação. Completou o ensino superior, ou pelo menos está estudando na universidade, não aprova. Já não aprova. Você acha, olhando esse gráfico, você acha que a esquerda quer resolver a questão da educação no Brasil? Ou que a esquerda quer tirar as pessoas da pobreza? Tirar a pessoa da pobreza é tirar votos do Lula. Da educação é tirar votos do Lula. Você aprova como o Lula se comporta? Aqui é a renda familiar, a mesma coisa. Bastou tirar da linha da pobreza, né? Ganhou mais de 2 salários mínimos, a insatisfação e a desaprovação pipocam. Você aprova como o Dilma se comporta como presidente? Esse outro aqui é um dado interessante. Ainda que entre os católicos, você vê ali que tá, ó, 57% de aprovação, 36% de desaprovação. E os evangélicos aí é muito mais. A desaprovação é gigantesca. Ainda assim, por mais que os católicos tenham número alto, etc. e tudo mais, quem mais aprova a Dilma são os outros ou quem não tem religião. Aceite Jesus Cristo em sua vida e aí a esquerda não vai ter vez. Vendo isso, você acha que a esquerda vai apoiar? Será que é por isso que fazem tanta piada? Você olha aqui a desaprovação, ó. Olha a desaprovação de quem não tem religião. Outras, 30. Quem, pelo menos católico, 36. O evangélico que dispara, né? 51. Outro gráfico. Você acha que Lula tem conseguido fazer aquilo que ele prometeu? E esse aqui é assim, de disparada. 55%, não. Não tá. Ele não consegue cumprir o que ele prometeu. Não é um cara que cumpre com suas palavras. Aí você vê, você acha que Lula tem conseguido fazer aquilo que ele prometeu? Mais uma vez, quem ganha até 2 salários mínimos tem uma percepção melhor sobre o Lula. Ele tem conseguido. 48 não. E quanto maior a renda, maior é a percepção que o Lula não consegue entregar o que ele prometeu. Você ouviu alguma notícia negativa sobre o governo Lula? Isso daqui eu acho que tem a ver também com renda e escolaridade. Normalmente a galera um pouco mais pobre, né? Não tem essa internet, às vezes tem, mas é complicado, né? Mais complicado, às vezes mais limitado. Então muitas vezes tem que recorrer à TV. Essa daqui pra mim é a pergunta da Rede Globo. Podia mudar essa pergunta e colocar o seguinte: você já ouviu a Rede Globo dar alguma notícia negativa sobre o Lula? Nunca ouvi. Não tem. A Globo só elogios. Só elogios, ou blindando, passando pano. E se é uma coisa ruim, a Globo faz algum malabarismo pra colocar a culpa em Bolsonaro. Mas você vê, ó. 44% das pessoas... Não, nunca vi nada ruim sobre o Lula. Meu Deus do céu. Não, Lula não. O governo nunca ouviu. Em que planeta essa galera tá vivendo? Aí você vê, ó. Você ouviu alguma notícia negativa sobre o Lula? Entre quem ouviu alguma notícia negativa, quem falou sim. A percepção que o governo é positivo, 26%. Negativo, 72%. É um gráfico que tá meio complicado de entender. Quem não viu... não, desculpa. Esse gráfico é o contrário. Quem avalia o governo como positivo... Não, me atrapalhei, acho que já foi outra coisa mesmo. Nem vou comentar esse gráfico mais, tá doendo minha cabeça. Mas vamos continuar. Esse gráfico tá ali... Eu achei que entendi uma coisa, depois desachei, agora tô achando a mesma coisa de novo, não voltar nele não. Mas isso daqui dá pra bater o martelo. Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo do Dilma? Taxação da Shein, da Shopee, 16. Não faz o que promete, é corrupto, 7. Vai tirar Bolsa Família Auxílio, 4. Declaração Moro, 2. Viagem, né? Lápis comum, prazo ao dólar, 2. Novo salário mínimo, postura negativa do presidente. E aqui uma coisa, por mais que o Dilma fale, fake news contra o meu governo, assim, tirar a Bolsa Família Auxílio, eu não vi o Dilma falando sobre isso. Vou até botar aqui, vamos dar uma colher de chá, falando que isso aqui é mentira. Ou então pegar aqui, deixa eu ver, outra. Legalização do meu corpo, minhas regras. Gente, tirando isso daqui, isso aqui é pergunta espontânea. A maior parte das coisas que as pessoas apontaram como notícia negativa são coisas reais. Mas ainda assim, tem muita gente que não ouviu nenhuma notícia negativa e um monte de gente que não soube responder. Ainda é maioria. Isso daqui é extremamente preocupante. E outra coisa que me preocupa é que
a Shein, né, taxar a Shein, Shopee, por exemplo, chama muito mais atenção do governo do que, por exemplo, não fazer o que promete, né, por conta do corrupto, as declarações lá do grupo lá, né, a viagem, coisa, o novo salário mínimo, a questão do imposto de renda, o empréstimo para outros países. Você vê que a população realmente, no final do dia, está muito preocupada com a economia. Você sabia e aprova a ação do governo, né? Sabia. Relançou o Bolsa Família, você vê que 82% sabiam. Voltar com o imposto dos combustíveis. Só 60% das pessoas sabiam. Uma coisa que impacta o bolso de todo mundo. Só 60% sabe. E você vê que só 20% aprova. Essa daqui é uma informação que todo brasileiro deveria saber. Para ele entender porque os preços estão aumentando. Relançou Mais Médicos. 58% sabia, 75% aprova. Acho que a turma não sabe nem o que é o Mais Médicos. Revogou o decreto da posse de coisa. Aprova, não concordo muito com isso daqui. Mas você vê, ó. Anunciou empréstimos a países vizinhos. 52% sabe, mas só 21% aprova. Retirou a Petrobras da lista de privatização. 40% sabia, 36% aprova. Suspendeu o novo ensino médio. 35% sabia, 29% aprova. Aqui a população tem a ideia que esse novo ensino médio vai melhorar a qualidade da educação, o que não é necessariamente uma verdade. Outra coisa que também chamou a atenção. Você vê, ó. Principal problema. Vamos olhar aqui, né? Que é o governo Dilma. Fevereiro, abril. Problemas que estão subindo na percepção da população. Economia. De 29 para 31. Problemas que estão perdendo relevância. Questões sociais. Irmão, não tô nem aí pra questão social, sabe? Lacra... Não tô, velho. Te vira aí na equidade, sabe? Higiene... Não. Economia que tá sendo um problema. Outro problema que subiu. A percepção da corrupção. É o amarelo, de 8 para 12. E outro que subiu vertiginosamente, esse rosinho aqui, ó, violência. 4 meses de governo e a percepção sobre violência já começou a subir. Economia do Brasil nos últimos 12 meses. Vamos olhar aqui também, né? Fevereiro e abril. Economia no Brasil, né? Ficou do mesmo jeito, não mudou. Piorou, saiu de 30 para 34 e melhorou de 30 para 23. Então a percepção é que a economia está sim piorando. Nos próximos 12 meses, qual a expectativa em relação à economia? A expectativa que vai melhorar está cada vez menor e a expectativa que vai piorar está cada vez maior. Qual a sua expectativa em relação ao desemprego? Azul significa aumentar, ou seja, o desemprego vai aumentar, inflação vai aumentar e o poder de compra não vai aumentar tanto, né? Antes era 37%, agora 27%. Já diminuir desemprego, a turma não acha que vai diminuir. A turma não acha que a inflação vai diminuir, mas o poder de compra, esse sim, vai diminuir. Ficar como está tá meio que igual, né? Nas percepções aí, meio que tá na margem de erro. E acho que esse aqui é o último. Não, tem mais só 2. Essa aqui vocês vão achar engraçado. Essa daqui é, mais uma vez, a pergunta da Rede Globo. Como se informa por política? Mostrando aí que muita gente ainda assiste TV, que é a rosa, a maior, depois em redes sociais, depois outro, depois sites, blogs. Não costumo me falar sobre política, não tem essa informação mais, não sei por quê. Mas vejam só. Como você se informa sobre política em relação ao voto do segundo turno? Quem votou no Lula? 46% se informa pela Globo. Já quem votou em Bolsonaro, 27%. Quem não assiste Globo não vota no Lula. Quem não assiste Globo não vota na esquerda. Quem que vota no Bolsonaro? Quem está nas redes sociais. E é por isso que o PT quer regulamentar as redes sociais. É a pergunta da Rede Globo. É a pergunta da Rede Globo. Quem assiste Globo vota na esquerda. A Globo está aí para doutrinar pessoas. E chegamos aqui ao final do mais vídeo. Sem sombra de dúvida, o dia de hoje vai ser cheio. Não sei a hora que você vai assistir, vai falar, rapaz, bem que ele falou que ia ser cheio. Vai acontecer alguma confusão no dia de hoje, depois que foi revelado ontem. Meu Deus, aqui só contei um pedaço. Teve mais tantas histórias aí cabulosas, mas que nem dá tempo, né? Tem 1h03 aqui de vídeo. Mas eu fico por aqui. Sempre digo, se gosta do meu trabalho, posta no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Também dá para compartilhar esse vídeo, né? Que não vai cair o dedo de ninguém. Também se quiser apoiar, Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Já está disponível tanto o Atlas de janeiro quanto de fevereiro. Estou produzindo de março e o de janeiro estou fazendo aquela repaginação para deixar bonito, igual foi o de fevereiro. Falei para vocês que vai ter retroativo. Já que vocês estão apoiando, vamos fazer para fazer bem feito. E
Tem outra coisa, mas não vou contar agora. Coisa boa, garanto. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui no vídeo de hoje lá no canal do Telegram. Link tá aqui na descrição. E espero poder estar aqui amanhã e também vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!